Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fernanda Sabag e hoje temos o prazer de receber por aqui o escritor Pietro Costa para falar sobre o seu livro Requinte de Sensibilidade. O autor nos conduz por reflexões sobre o que é ser humano em tempos de excessos digitais, quando tudo parece urgente, automatizado e muitas vezes desprovido de alma. Ele defende com coragem e também poesia o que é preciso sentir. Sentir tudo, as dores, os prazeres, as dúvidas e também os encantamentos. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas ao Pietro. Pietro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com você? Olá, Fernanda, é uma honra estar aqui com vocês. Também agradeço a toda a equipe de produção, de assistência, né? E a quem nos acompanha. Que seja um momento muito especial para todos nós. Nós que agradecemos, Pietro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e também pela oportunidade para realizar a leitura do seu livro e conhecer um pouquinho mais sobre requintes de sensibilidade. Estava bem ansiosa para a nossa conversa. E para a gente começar, qual foi a principal motivação que te levou a escrever Requintes de Sensibilidade? Ótima pergunta, já bem instigante, do jeito que eu gosto. Então, Fernanda, eu costumo dizer que a literatura nasce do anseio do escritor pelo diálogo, né? O escritor busca se expressar e compreender a si mesmo e o mundo que o cerca, não é? Mas além desse desejo de expressão, de compreensão, há também o desejo de expansão, porque o escritor é um fabulador, um criador de novas formas de viver e de dar sentido à existência, de novas maneiras, né? Possibilidades de pensar, sentir e sonhar. Sempre expandir. E requinte de sensibilidade, Fernanda, e nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, né? Nos ouvindo. O meu livro novo, Requinte de Sensibilidade, nessa ótica, ele nasce do anseio, né, do sonho de habitar um mundo que transcenda esse modelo atual de existência e de convivência. Né? Esse modelo atual violento, esse paradigma de crueldade e torpeza, de maximalismo digital e de indiferença ao outro, de competitividade, de desumanização. Requinte de sensibilidade é uma proposta de abraçarmos a totalidade da condição humana. É uma poética que exalta a nossa inteligência natural e a nossa sensibilidade, que é responsável por um legado vívido de livros, música, pintura e outras manifestações artísticas, que propagam descobertas líricas, espantos, epifanias, amor, diversidade, beleza e dignidade. Que legal, Pietro. E tem toda uma motivação por trás. Eu sempre gosto de trazer essa pergunta aqui, porque eu como leitora principalmente, eu fico imaginando de onde que veio toda a ideia, como que surgiu toda a ideia. Eu gosto de acompanhar todos esses bastidores de vocês. E o título do livro é muito poético e também instigante. Conta pra gente como que ele surgiu e o que ele representa para você. Eu, como leitora, eu adoro, antes de pegar qualquer livro, analisar muito a capa e principalmente o título, porque eu fico criando, o que que vai acontecer, o que que eu posso esperar, como será que é esse livro? E eu achei ele muito poético e ao mesmo tempo que instiga o leitor. Conta pra gente como que ele surgiu e o que ele representa para você. Sabe, Fernando, eu adoro essas questões mais capciosas, porque elas não apenas desafiam o nosso pensamento, né, mas nos permitem trazer à tona o que há de melhor de nós, o que há de mais profundo e autêntico, não é verdade? Então, e no caso, sem saber, você me oportunizou falar um pouco da minha vida acadêmica, da minha formação intelectual. Eu sou formado em Direito, na faculdade mais antiga de Brasília, que é a UPS, União Pioneira de Integração Social, né? E 7 anos, nos 7 anos depois de formado, 7 anos lecionei algumas cadeiras, foi muito legal. E no ordenamento jurídico, sabe, no conjunto de normas e leis, é bem conhecida a expressão requintes de crueldade, né? É uma expressão que vai designar a prática do crime de homicídio, ou seja, de assassinato,
E no caso, o homicídio com requinte de crueldade, que é uma expressão coloquial, ela não está na lei, né? Ela está na doutrina, não está dentro dos códigos, né? Mas ela quer dizer o emprego de meio cruel. Esse sim, essa expressão está na lei, que é a intenção de prolongar o sofrimento da vítima além do necessário, né? Seja de forma física ou psíquica. Então, o emprego de meio cruel é uma qualificadora prevista no Código Penal, tá? Que aumenta a pena do homicídio simples. Então, essa ideia do requinte de sensibilidade foi realmente fazer um contraponto, né? Se de um lado você, ao assassino, um homicida cruel, que quer prolongar o sofrimento da vítima além do necessário, do outro lado existe o poeta, a alma sensível, né? Que põe fim às vastas dores mortificantes, né? Que com seu traço aniquilador, o poeta engana a morte, né? Ele mata os tumores dos pensamentos rasos e do senso comum com requintes de sensibilidade, né? Essa é a ideia, né? Tudo o fundo filosófico que dá horizonte para a criação, não só do título do nosso livro, mas também de um poema. Eu fiz um poema que não é um soneto, justamente com essa ideia de que a morte, no sentido filosófico, né, porque não acontece apenas no plano biológico, ela também é filosófica, como esvaziamento de horizontes, como confinamento, né? E ela nos visita a todos, sussurrando ideias nocivas, ela nos lembra da nossa finitude, e ela tenta nos acometer das vastas dores devastadoras. Mas o poeta, como fingidor, como forjador de sentido e mestre do engano, ele por vezes foge do abraço da iniludível da morte, com seu dom de abrir janelas para o infinito, né? Ele, com requintes de sensibilidade, engana a morte. Essa é a explicação, né, do nosso título, que realmente eu me apaixonei. Eu tinha que fazer um livro com esse título. Eu, Você vai notar que existe um poema que não é soneto, tá na obra, e ele que deu origem ao livro. Entendi, Pietro. E você conseguiu aproveitar, né, todo esse seu lado profissional para dentro do seu livro, e misturando dentro dos seus poemas também. E ficou assim, extremamente poético e também muito instigante, que você leva também essa informação para o leitor, né? Você instiga, você faz toda essa ponte. E o seu livro, para quem já leu, homenageia a arte e também o seu pai. Conta pra gente como que essa conexão entre o íntimo e o universal se manifesta nos seus poemas para os nossos ouvintes que ainda não conhecem. É uma pergunta mais capciosa, mais interessante do que a outra. Eu gosto disso. Isso valoriza o autor, valoriza a sua história, sua bagagem, né? Sua experiência e mais do que isso fomenta o debate, que eu acho que é o mais importante, né? O livro, né? Ele ter a sua continuidade a partir das leituras, das experiências, né? Que ele proporciona. Então, Fernanda, para mim, eu vejo muito a poesia como alquimia, né? E uma alquimia que tem a realidade inteira como laboratório, né? Desde a que se manifesta num plano mais íntimo, como o amor ao meu pai, nesse exemplo suscitado, né? Mas também a realidade que permeia a vida, sabe? A nível coletivo, como a pauta do meio ambiente, do combate ao racismo, os conflitos bélicos, as discrepâncias sociais, identitárias, avanços científicos, né? A questão recorrente aí da inteligência artificial e as suas ameaças possíveis, né? Todo o medo em torno dessa questão, sabe? Então, eu acredito que pelas asas da poesia, não há fronteiras, nós podemos sobrevoar as realidades mais triviais e também as realidades mais fantásticas que nos circundam, né? Expandindo a nossa compreensão sobre nós e o mundo que ocupamos. Então, é uma conexão para mim muito, muito clara, né?
para mim, desde que eu comecei a escrever poemas, né? E isso o tempo vai trazendo de uma maneira mais madura, mais interdisciplinar, mas eu acho muito natural essa conexão entre o íntimo e o universal pela poesia, porque a poesia não tem fronteiras, né? Ela abraça todas as extensões da vida, todos os territórios, né? Ela é cosmopolita, ela é do mundo, né? Do mundo, vasto mundo, lembrando Drummond. Ah, eu sou uma grande amante de poesias, de poemas. E é como você falou, né? Ela é universal. Ela abrange, assim, todos os momentos das nossas vidas. Eu sou escritora também e gosto muito de escrever poesias. Ainda não publico as minhas poesias, que eu acho ainda que é algo muito íntimo. Estou no processo. Mas a poesia, ela toca, né? A poesia traz reflexões para o leitor. E como eu sempre falei aqui no podcast, tanto poema, poesias, a gente precisa degustar. É aquele livro que fica sempre na minha cabeceira, que toda vez que eu tenho entrevista, eu falo, ah, eu não queria terminar esse livro, mas não porque eu não tenha gostado, né? Porque eu gosto de degustar. E todos os meus livros, né, de poesias fica do ladinho da minha cama e eu consigo ir degustando cada noite, né? Eu faço uma leitura e depois eu vou aproveitando mais aos poucos, porque ela traz muitos benefícios. E agora vamos falar sobre a poesia como cena e também ato. Você menciona que os sonetos funcionam como câmeras com lentes contestadoras. Você pode explicar um pouquinho mais sobre essa metáfora? Somos fãs, Fernanda, somos fãs da arte poética, né? Essa arte irresistível que existe dentro de nós e que em algum momento a gente precisa compartilhar. Eu tenho certeza que esse momento vai chegar para você. É, Então, realmente na apresentação da obra Requinte de Sensibilidade, fiz essa menção dos sonetos como câmeras, né? Mas câmeras equipadas com lentes contestadoras. Sabe, Fernanda, o olhar do poeta é muito singular, e o do sonetista também, né? O do sonetista muito especialmente singular, que é um olhar que observa e confere visibilidade e amplitude a nuances pouco observáveis nas paisagens de sua atenção, gerando espantos, belezas e reflexões, e comoções em si no leitor. Eu falo que as câmeras são câmeras com lentes contestadoras porque o óbvio não é passível de contestação. Fotografar o óbvio não interessa aos poetas e sonetistas. A gente, na verdade, a gente quer captar aquela nuance, né? Não evidente, olhar de uma maneira mais sensível, mais criativa, mais subversiva a realidade, né? Acessar outras camadas de realidade, ler outras páginas dos livros, as entrelinhas, né? Que passam despercebidas. Exatamente isso, Pietro. E sua obra, a linguagem dela me chamou bastante atenção, porque ao mesmo tempo você colocou uma linguagem muito elegante e também super acessível, né, que nenhum leitor vai ter dificuldade de entender. Como que foi esse processo de você encontrar todo esse equilíbrio? Sabe, Fernando, eu sempre tive o zelo de ler os clássicos e os contemporâneos, desprovido de barreiras, de preconceitos, né? E verdadeiramente imbuído pelo amor ao saber e pelo desejo de consolidar, né? Uma bagagem, um acervo crítico, né? E mediante tal processo, que foi decisivo para construção, né, para forjar a minha assinatura autêntica, eu tive a oportunidade de reconhecer o valor do tesouro de nossa língua, que é imensurável, né? É uma grande preciosidade. Mas, além disso, reconhecer
o valor das palavras como meio de aproximação entre as pessoas, além do aspecto comunicativo. Portanto, o equilíbrio eu penso que é fundamental, né? O equilíbrio no sentido de valorizar a riqueza da nossa língua, mas também democratizar o seu acesso, que ela seja inteligível, compreensível, a nossa poética, a nossa expressividade seja acessível. Eu achei assim fantástico que você conseguiu misturar, né, essa escrita totalmente elegante, valorizando toda a nossa língua portuguesa, mas ao mesmo tempo ela é acessível, né? Ninguém tem muita dificuldade de ler o que está escrito ali e também de compreender. E dentro da sua obra você fala bastante sobre sons e silêncios, fugaz e perene, e sonho e angústia. Como que todos esses contrastes definem a sua escrita poética? Sabe, eu penso que a vida humana, Fernanda, em sua totalidade, ela é contrastante. O ser humano é complexo, do ponto de vista psicológico e emocional, de muitas facetas, o que repercute na criação poética. Há momentos que necessitamos do refúgio de um abraço, há outros em que nada suplanta a voz do silêncio à beira de um rio ou durante uma meditação. E há outros em que o ruído dos carros e motos, da pulsão urbana, de um show de rock, aliás, adoro, nos regata do fastio. Além disso, Fernando, no contexto social, avançamos a níveis sem precedentes de conexão tecnológica e democratização no acesso à informação e na circulação dos bens e serviços. Porém, é gritante a escassez de conectividade afetiva, são gritantes os esbulhos, as disparidades, né, sociais e identitárias e de cidadania e a fruição do conhecimento. Então é a vida com seus contrastes e a nossa escrita poética certamente vai refletir, vai ressignificar e vai levar ao leitor essas reflexões. Com toda certeza, Pietro, a escrita poética ela reflete, como comentamos logo no início, né? Ela traz muitas reflexões. Conseguimos às vezes se autodescobrir, se identificar naquele texto, identificar situações também, então é de extrema importância. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre arte, humanidade e também transformação. Você acredita que a poesia ainda tem um papel de transformação no nosso mundo contemporâneo? Mais uma excelente pergunta, Fernanda, que eu vou devolver com outra para poder fazer minhas ponderações. O que seria do mundo, o que seria de nós sem a presença da intuição, da imaginação e da sensibilidade poéticas? Tá? Eu acredito que a escrita poética ela transforma o humano pela escuta de si, ampliando o diálogo consigo mesmo e com a complexidade da vida. E na medida que a escrita poética coloca o ser humano para reexaminar sua consciência, ela também permite o ser humano reexaminar sua relação com o próprio mundo, no qual está inserido e no qual é protagonista, né? Então, sim, a poesia, sem ela, o mundo se reduziria a um palco deprimente de corpos inertes, jogados a revelia dos acasos de uma existência de miserabilidade mecanizada e utilitarista. Uma vida humana materialista e uma desventura kármica irreversível, sem propósitos e utopias, perdidos no limbo da vaidades e sensacionalismo barato, é o que nos restaria acontecer. Eu também concordo com você. A poesia ela tem um grande papel de transformação no nosso mundo de hoje. O que que seria da gente sem toda essa transformação, sem todas essas reflexões que a poesia oferece? E Pietro, em tempos de hiperconexão digital, como que você enxerga esse papel da arte na preservação da sensibilidade humana? Esse papel é da vocação da arte, Fernanda. Ele é primordial e irrecusável ao artista, né? Porque a arte, naturalmente, ela nos faz cultivar uma postura de espírito criativo, de resistência e de consciência ampliada, né?
Sem a arte, estaríamos náufragos no mar de mesmice, inculturação e insensibilidade, onde tubarões furiosos nos cercam, tentando fragilizar nossa energia afetiva por meio de verdades engendradas, discurso de ódio, visões maniqueístas e emoticons simplificadores. Então estaríamos perdidos num mar de idiotização. A arte é o bote salva-vidas. Sim, esse tempo de hiperconexão digital, ele acaba assustando um pouco. Eu abordei isso em alguma das nossas lives no mês anterior. E cada vez mais a gente vê as pessoas se afastando, né, dos nossos tempos de qualidade, sendo lendo um livro, conexão assim, de você estar sem celular conversando com uma pessoa é muito difícil também. Então eu vejo que a poesia ela traz muito disso, né? Que ela recupera toda essa nossa preservação da arte, que é algo que vai passando de geração para geração. E qual impacto você espera causar no seu leitor com a sua obra? Há alguma mensagem específica que você gostaria que não passasse despercebida? Sim, nosso objetivo fundamental é aproximar as pessoas do universo das artes, né? Que o meu livro seja uma ponte que as leve a conhecer tantos monumentos de beleza, de, de esplendor, de crítica, né? De inteligência e sensibilidade que foram esculpidos pela grandeza humana. Né? Então que o meu livro seja essa ponte para que a arte não fique num pedestal, ela seja objeto da atenção e da fruição de todos, independente de classe social, sexo, é, poder financeiro, né, formação, que seja acessível a todos, né? Que desperte o interesse, né? Porque a arte nos leva a, a pensar de forma mais ampla, a sentir de maneira mais refinada e tudo mais. Isso é magnífico, né? Independente da classe social, do sexo, você consegue conectar todas essas pessoas em um só propósito, né? E seu livro traz muito disso, de transformação, da preservação da arte, da poesia. E foi uma leitura assim que realmente eu não queria terminar de forma alguma. E com certeza eu vou estar relendo, como eu falei, eu gosto de deixar como livro de cabeceira, né, de ler um pouco antes de dormir e realmente fazer toda essa degustação. E a poesia, Pietro, é a principal linguagem de expressão de você como escritor. Por que você escolheu a poesia como a sua forma de se comunicar com o mundo? Sim, eu reconheço isso com muito carinho e orgulho, né? É, eu sinto que muitos corações se encontram soterrados, Fernanda, ante a poeira, né, de banalidades decorrente de notícias, noticiário que veicula predominantemente tragédias ou mesmo deprecia a própria condição humana, né? Que fomenta a desesperança, noticiários que fomentam desesperança, personalidades que poderiam servir de exemplo, mas que na verdade só trazem situações nocivas, né, para as pessoas se espelharem. Então tudo isso, toda essa poeira de banalidades, a poesia, ela refaz o sopro da vida, né? Na voz dos poetas e poetisas, o mundo ganha fôlego. Por isso, a poesia como forma de comunicar o mundo. Para um mundo fora desse ambiente de desesperança e de hecatombe, de tragédia, de feiura, que é o ambiente
da histeria midiática, que é o ambiente dos acirramentos ideológicos, que é o ambiente das guerras e da violência, que é o ambiente da ganância humana. Concordo com você, Pietro. Esse mundo que a gente acompanha tantas tragédias, né? Tanto desespero, cada vez mais a nossa rotina é mais puxada. E a poesia, ela tem esse papel, né, de você conseguir se expressar, expor o seu livro, né, entregar para os leitores e ser uma grande ferramenta de transformação. E Pietro, agora eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o seu processo criativo e também caminhos futuros. Como que funciona todo esse seu processo criativo? Você escreve todos os dias ou você espera mesmo a inspiração chegar? Fernando, eu tenho uma rotina muito atribulada por conta do trabalho como assessor jurídico, né? Carreira pública via concurso, né? E das demandas de família, de pai, de um filho de 3 anos, uma mocinha de 13. Então eu confesso que eu não escrevo todos os dias. Mas, porém, contudo, todavia, eu sempre anoto ideias para escrever, seja no caderno, no computador, no bloco de notas do celular, porque eu adotei a máxima do grande Ray Bradbury, né? Ele tem um livrinho precioso com dicas para escritores que ele fala: seja como um camaleão, mimetize a paisagem, seja como uma pedra, deite na poeira. Ou seja, o que eu entendo disso tudo? Que nós não devemos menosprezar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Existe uma força, uma dramaticidade, existe poesia em tudo, existem subtextos por todo lugar, esperando um coração ávido, apaixonado, esperando um olhar mais atento, um olhar de leitor por dentro das coisas, para converter isso tudo em literatura, em poesia, sabe? Então a vida, eu volto àquilo que eu disse em outro tópico da conversa. A vida é um grande laboratório do escritor, né? E cabe a ele estar em vigília permanente. É isso que eu tento fazer. Então eu posso não estar escrevendo. Agora, por exemplo, eu não estou com caneta na mão. Eu também não estou digitando no computador, mas eu estou com a mente trabalhando, né? Ainda que em estado latente, trabalhando, né? Esse diálogo pode servir como uma crônica, esse diálogo que estamos tendo, por exemplo, né? Então é essa questão de abertura para a vida, esse é o meu método. Pode parecer um pouco abstrato, mas não é. É a concretude de viver, né? Ah, em todo momento. Também me identifico. Às vezes eu não estou escrevendo, mas no meio de alguma conversa me dá algum insight. Às vezes observando, nossa, a nossa vida, ela tem muitas inspirações. Às vezes eu nem entendo o porquê de determinada inspiração. Às vezes eu estou em alguma viagem, andando na rua e me vem uma inspiração, me vem uma história inteira. Então, nós escritores estamos sempre nessa fase latente que você falou. Podemos não estar escrevendo, mas a nossa mente fica trabalhando a todo momento. E Pietro, tem algum projeto literário em andamento que você possa compartilhar com a gente? Algum spoiler de um novo livro? Opa, momento publicitário. Vamos atiçar a curiosidade dos nossos amigos. Em 2026, Fernanda, vou celebrar 10 anos de carreira literária. Então acompanhe novidades a qualquer momento nas nossas redes sociais. Instagram Pietro Costa underline poeta. Também tem um outro Instagram que é o Pietro Costa underline escritor. No Facebook, YouTube, TikTok é só procurar Pietro Costa no Google que vocês encontram. E o meu blog pietrolemoscosta.blogspot.com, tá? Então, 2026 vai ser muito especial, 10 anos de carreira literária. Ah, que bom, Pietro. Vai ser um ano bem especial. Fico bem ansiosa para suas próximas produções. Vou estar te acompanhando. E qual foi o poema mais difícil de escrever nesse livro que estamos falando agora? E por quê? Fernanda, a bem da verdade, todos os sonetos de exaltação a artistas e movimentos artísticos que estão no livro, eles decorreram de muitas leituras e pesquisas, de uma angústia intelectual muito forte. Todos tiveram a sua dificuldade de escrever, né? Mas uma dificuldade prazerosa, de desafio,
nessa verve de pesquisador, diamante do conhecimento. Eu vou realçar por hora o soneto Entre a Abóbada e o Subsolo, dedicado a Dostoiévski, porque nesse poema eu consigo trazer nuances de uma maneira muito criativa, própria, né, da densidade do autor e da sua obra. Então, fica a dica aí para os nossos leitores, para instigar Entre a Abóbada e Subsolo, meu soneto que está no livro Requinte e Sensibilidade, em tributo a Dostoiévski. Ah, todos são bem difíceis, né? Mas como você disse, tem um ou outro que acaba marcando mais, que é um pouco mais difícil de escrever, e depende muito do nosso momento também. E para a gente encerrar, que conselho você deixaria para quem está começando a escrever poesia hoje, num mundo que nem sempre valoriza toda essa sensibilidade? Sim, sim, que sigamos teimosos nesse propósito, né, de ofertar um buquê de amor, né, de poesia ao mundo que ainda teima em ser insensível, né? Um mundo de imediatismo, de coisificação, de obsessão digital, que pode não se importar conosco. Mas nós, poetas, artistas, humanos demasiado humanos, certamente sempre nos importaremos, afinal, nele habitamos. Mesmo que o mundo ainda gire em desalinho, haverá poesia para sonharmos com um novo amanhã, para cocriarmos múltiplos cenários de amor, paz, beleza, dignidade, inclusão e liberdade. Sejamos teimosos naquilo que importa, que é poesia, né? Criar beleza, transfigurar as dores, né? E promover a esperança. Isso é poesia e é o que importa. Sejamos teimosos, né, naquilo que importa. E a poesia é vital, né, para um mundo mais humanizado, mais digno, mais de melhor convivência e coexistência, né? Até para que o mundo não chegue ao colapso, né? Então é isso. Poesia sempre, poesia mundo afora, poesia em nós, poesia girando por todo o universo. Ah, muito bom, Pietro. Sim, a poesia, como nós falamos bastante na sua entrevista, ela é fundamental. E eu sempre indico, né, para qualquer idade, qualquer gênero. E é como o escritor falou, né, não tem restrições, ela abrange todo mundo e só tem benefícios. Pietro, eu queria agradecer demais a sua participação em nosso podcast. Muito obrigada novamente pela oportunidade de conhecer mais sobre o seu livro e também por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Spotify. E se você gostou do autor, todas as informações já estão disponíveis na própria descrição desse mesmo episódio. É só você clicar que será direcionado ou direcionada para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele. E Pietro, deixa aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais, os seus agradecimentos, pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima! Fernando, eu que agradeço esse momento excepcional de diálogo, de troca, né, que tivemos aqui, de afeto. Agradeço a ti, né, pelo convite, agradeço e pela entrevista maravilhosa, agradeço a toda a equipe apoiadora do Escritores em Cena, né, que viabilizou esse momento de permuta, de discussões, de reflexões, né, de partilhas. Agradeço a quem nos incentiva continuamente, né, familiares, amigos, academias literárias, entidades culturais das quais sou membro ou tenho parceria, né, tanto a nível nacional como no âmbito internacional. E fica essa reflexão, né? Vou mais uma vez repisar essa reflexão de
para que sejamos teimosos naquilo que faz sentido, né? Naquilo que faz sentido, naquilo que agrega à humanidade. Então amar ao próximo como a ti mesmo, é, difundir cultura, difundir arte, difundir livros, né? Ampliar o acesso a todas as criações artísticas, né? E valorizar, né, as parcerias, porque juntos a gente vai chegar mais longe, sem dúvida, né? O livro, né, ele amplia muito os nossos horizontes, mas depende de cada um, né? Quantas pessoas deixaram a sua literatura morrer depois de um lançamento, né? Há muito mais, a literatura é muito mais do que lançar um livro ou publicar um livro. Esse encontro que nós estamos tendo aqui, esse diálogo, isso é literatura. Isso também é literatura. E como é? Então, deem vida à criação de vocês, vivam a poesia. Essa é a reflexão que eu quero deixar da maneira mais profunda possível. Vivam a poesia de vocês, a sua lenda pessoal, né? E conhecer um pouco mais do Pietro Costa, né? Pietro Costa Underline Poeta, Instagram. O livro atual é o Requinte de Sensibilidade, né? Que teve destaque aqui na nossa entrevista. Está muito bonito. Prefácio de Baselina Pereira, texto de contracapa de Nara Fontes, texto de orelha de Berenice Miranda, edição da Cultiva em Genebra, e está realmente um primor estético, um primor de conteúdo, a capa, as ilustrações internas, né, tá realmente um obra-prima, muito lindo mesmo. É um trabalho a várias mãos, né? Então, a Baselina também é autora, vocês que leem, a Fernanda, você é autora também, porque o livro, quando o livro, o destino dele é ganhar os corações, os diversos lares, né? Expandir, se expandir mundo afora com a sua mensagem, com a sua filosofia, com as sensações nele compartilhadas, né? E é isso. Muito obrigado mais uma vez e vivamos sempre com requintes de sensibilidade.